está dando o que falar essa decisão do Tribunal Penal Internacional em Haia, os reflexos que isso está tendo em governos mundo afora, porque os governos da Espanha, da Irlanda e da Noruega anunciaram hoje cedinho, que vão passar a reconhecer a Palestina como um Estado independente. Vamos conversar ao vivaço agora com o Luca Bassani, diretamente da Europa, que traz mais detalhes sobre essa decisão, o simbolismo que ela tem e o reflexo que ela pode ter no tabuleiro geopolítico da região. Luca. Exatamente, André. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Nós vimos que 3 países europeus que em muitos anos não se manifestaram em relação à solução de 2 estados vão reconhecer oficialmente o Estado palestino, entre eles países importantes que fazem parte da União Europeia, como é o caso da Espanha e da Irlanda, e um que não faz parte da União Europeia, mas também é um importante aliado dos Estados Unidos e vai optar pelo reconhecimento oficial, a Noruega. Esses países disseram que este caminho, ele referenda a solução de 2 estados e pode construir pontes para a paz definitiva no Oriente Médio. Vale a gente ressaltar que a Palestina já tem a posição de membro observador das Nações Unidas, mas não está entre um dos 193 países que tem a capacidade de serem membros plenos da maior agremiação do mundo. Nós vemos que, todavia, grandes países importantes como a França, o Reino Unido, os Estados Unidos não reconhecem, o que isso obviamente representa um entrave para que a Palestina se torne de fato um país reconhecido dentro das Nações Unidas, com direito à fala, com direito ao voto. Ao mesmo tempo, nós vemos que essa decisão foi muito criticada por Israel, que disse que tal posição dos países europeus praticamente premia o terrorismo, já que essa discussão só foi retomada após o ataque terrorista de 7 de outubro cometido pelo Hamas e após o início da guerra na faixa de Gaza. Inclusive, o chefe das relações exteriores de Israel chamou os embaixadores da Noruega e da Irlanda para esclarecimentos, algo que é visto como uma grande insatisfação do país sede, do país que recebe essa missão diplomática e que provavelmente vai tornar ainda mais essa questão diplomática difícil entre Israel e países que outrora eram aliados incontestáveis do Estado judeu e agora, por conta da guerra e por pressões internas, têm repensado as suas posições. Nós vamos continuar acompanhando, lembrando que mais outros 2 países europeus, Eslovênia e Malta, também pretendem, até o final deste mês, também reconhecer oficialmente os territórios palestinos como um país soberano. Luca Bassani, obrigado demais aí pelas atualizações que nos fazem pensar qual é o vínculo entre esses países. Será que é o vetor ideológico dos seus governantes de momento? Malta, Eslovênia, Noruega. Claro que talvez ali alguns países europeus tenham uma tendência um pouco mais social-democrata, de modo geral, e veem com os bons olhos aí a causa palestina. Mas ao reconhecer a Palestina como um Estado independente, que Estado é esse? É a autoridade palestina? É o Hamas que é quem de fato toca a Palestina nesse exato momento? Fabrício? Isso vai precisar ser discutido. Primeiro, você precisa definir o território, né? Existe aquela regulamentação da ONU lá da década de 40 que nunca foi colocada em prática, de dividir aquele pedaço ali do Oriente Médio entre um território palestino, um Estado palestino e o Estado de Israel, que nunca foi respeitado, nunca foi levado em prática, colocado em prática por nenhum dos lados. Então, isso precisa ser discutido e a governança também, através, claro, de instituições fortes, né? Você tem eleições para a autoridade palestina, por exemplo, mas a autoridade palestina não governa absolutamente nada. O que parece, André, a sinalização da forma que está acontecendo agora é que a Europa e outros países também estão tentando correr atrás de um prejuízo. São 193 países membros na ONU, 143 já reconhecem a Palestina como um Estado que não é nação, mas reconhecem como um Estado. Então, agora você tem esses países europeus se movimentando a favor disso. A Espanha, acho que é o mais relevante dessa lista que a gente está vendo agora. Mas os Estados Unidos já declararam também que a única forma de resolver esse conflito é através da solução de 2 estados, que parece algo muito óbvio. Porque do jeito que tá dessa forma há muito tempo, não resolveu até hoje. Então, de repente, se sentar para negociar essa questão dos 2 estados, pode ser que funcione. É uma tentativa válida. E mexe com o bolso também desses países. Porque a gente está vendo como essa guerra tem desencadeado novos problemas e como isso altera, por exemplo, tráfego marítimo ali na região do Canal de Suez.
Suez. Então a gente está falando de bolsa, está falando de custo do petróleo que aumenta. Não interessa para ninguém, para os países desenvolvidos, a Europa, para os Estados Unidos. Isso não é nem um pouco interessante. É uma questão diplomática, uma questão humanitária, uma questão financeira também. A gente está vendo, né, Mota, como todos os reflexos do conflito vindo ali da faixa de Gaza, reverberando o mundo afora, transcendem tantas searas, né, econômica, geopolítica, institucional entre os governos. Mas a pergunta que fica para você é: como é que a gente diferencia ações como essa que foram tomadas por esses governos europeus de simplesmente ações que podem, no fundo, configurar uma premiação precoce de quem, no fundo, não merece e que segue sendo, na prática, ali de fato, gerido por células terroristas sanguinárias? É um excelente ponto, André, que você levantou aí. Eu acho que a gente não precisa perder muito tempo procurando coerência, procurando racionalidade e procurando base moral para as decisões tomadas pela maioria dos estadistas no Ocidente hoje. Isso não existe, né? Começa nos Estados Unidos, a gente está vendo lá hoje um governo de esquerda, o governo do presidente Biden, alinhado com uma esquerda ativista que está fazendo coisas bárbaras, e ao mesmo tempo o governo americano é o principal apoiador de Israel. Biden está levando pedrada por causa disso, ele está levando pedrada da turma dele, dos ativistas de extrema esquerda. É muito fácil declarar, né, que vai aceitar a Palestina, um Estado da Palestina. Agora, onde fica esse Estado? Quem vai defender esse Estado? E o mais importante, quem vai ter o poder lá? Hoje, as alternativas de poder dentro dos territórios que formariam uma nação palestina são alternativas de poder que estão na mão de grupos terroristas, dos piores grupos terroristas em existência. E aí, como é que se resolve isso? Pois é, mas mais um caso aqui que eu queria trazer para apreciação de vocês, senhores, o Mano Ferreira trazendo para discussão também, porque talvez seja mais um caso daqueles de retórica e prática no caso de Joe Biden, que ontem, num discurso, ele reafirmou o apoio a Israel, dizendo que ele nega as acusações de genocídio, dizendo que não é um genocídio, que os Estados Unidos vai empreender todos os esforços para chegar no Sinwar, que é um dos cabeças do Hamas ainda solto, e dizendo muito claramente que é a favor de Israel contra os carniceiros do Hamas. Mas na prática tem feito todo o esforço ali para capitular para certos setores ali da esquerda americana que estão pedindo para encerrar o envio de armamentos para os israelenses. O que você acha? Eu acho que é um conflito muito complexo, talvez o mais complexo que nós temos na humanidade hoje, porque de um lado porque o discurso de que simplesmente jogar bomba e sair matando todo mundo vai resolver a questão não é verdadeiro também, porque é exatamente o que cria o ambiente propício para a reprodução de terroristas, para a reprodução de radicalismo, é exatamente quando você deixa uma criança órfã, sem nenhum tipo de estrutura social minimamente funcional, as pessoas acabam sendo presas fáceis, sendo alvos fáceis para o aliciamento dos grupos terroristas. Então, simplesmente bombardear tudo também não é uma solução. O difícil aí é que, na prática, a gente está falando da necessidade de construção de instituições. A gente está falando que o território palestino não tem instituições legítimas e que sejam reconhecidas como legítimas pela população. E isso é fato. Mas como que você cria uma instituição legítima num lugar que está dominado por terroristas? Ninguém tem essa resposta. E daqui a pouquinho a gente vai tendo para o Rio de Janeiro com o nosso Rodrigo Viga, trazendo as últimas atualizações do meu amado e armado Rio de Janeiro. Mas vamos que vamos com o Fabrício para arredondar essa bola aqui para gente. Biden, retórica e prática de um lado, fazendo, enfim, atos que podem deixar Israel ao léu, com perdão aqui da rima, e também, claro, que dizendo que come on, folks, we're with Israel, we're for Israel, come on, it's okay, come on, folks. Olha, André, eu acho que existe aqui uma questão que o Mano estava trazendo das instituições. Não tem como você
exigir ou construir uma democracia, melhor dizendo, em um território que ele está assolado por guerra. Essa é a situação dos territórios palestinos hoje. Ali a gente fala da Cisjordânia e fala da faixa de Gaza. O primeiro passo, acho, para você tirar definitivamente o poder, a concentração do poder de grupos terroristas nessa região, é você conseguir estabelecer um território e dar condições para que ali haja uma organização democrática, uma organização onde o povo possa escolher o seu representante de maneira democrática e, a partir daí, construir o seu país. Teve uma declaração hoje do Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, só para a gente complementar aqui rapidamente. Ele falou o seguinte, que esse movimento da Espanha de reconhecer a Palestina como um Estado independente não é contra Israel, não é contra os judeus e não é a favor do Hamas, que é algo que tem sido dito por aí, segundo o Pedro Sánchez. Que esse reconhecimento não é contra ninguém, é a favor da paz e da coexistência. Eu acho que é uma declaração relativamente legítima, né? Porque você precisa estabelecer um território, estabelecer um Estado mesmo e, a partir daí, construir esse Estado de forma democrática e pacífica. Uma coisa acho que todo mundo concorda aqui, né, Fabrício e minha bancada, porque, como diria Einstein, né, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar um resultado diferente. E a gente espera que dessa vez seja diferente.